Começando mais um Fale Mais sobre isso para a gente discutir todos os assuntos que tem a ver com o ser humano e ajudar as pessoas a pensarem, né, sobre essa condição humana, tanto a nível individual quanto a nível relacional. Afinal de contas, nenhum homem é uma ilha, nós não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade. E hoje vamos falar sobre um assunto que já fez muito mal, mas muito mal mesmo, às pessoas, aos indivíduos, aos grupos, né, sociais, como as instituições, como família principalmente, sofre muito com essa questão. A sociedade, a humanidade já pagou um preço muito alto pela questão do alcoolismo, né? A dependência química em relação ao álcool. E quem está aqui conosco para nos ajudar a pensar sobre esse flagelo, né, que é o alcoolismo, é o psicólogo clínico Wesley Nazaré, que trabalha com dependentes, tanto em relação aos tabagistas, né, trabalha com tabagistas, as pessoas dependentes de cigarro, mas também com os dependentes alcoólatras, né, Wesley? Sim. Obrigado por ter vindo participar e ajudar a falar sobre isso. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito boa para a gente conversar sobre um tema que realmente você tem razão, a sua fala é muito precisa sobre os impactos individuais, sociais, culturais que o álcool e o que o álcool pode causar, que é a dependência do álcool, na vida do indivíduo e nas comunidades, sejam elas menores, como a família, como maiores também, empresas organizacionais, sociais, como as nossas cidades, etc. e tal. Repercussão na vida profissional da pessoa, sim, repercussão na vida sexual da pessoa, né? Vários impactos, né? O álcool, ele, sem dúvida, é a droga, porque o álcool é droga, né? A gente tem que lembrar isso, porque às vezes fala, não, eu não uso drogas não, eu tomo uma cerveja de vez em quando. Veja, o álcool é uma droga porque o conceito da Organização Mundial de Saúde sobre drogas é que toda e qualquer substância que altera o funcionamento do sistema nervoso central. E o álcool está descrito assim, né? Altera o funcionamento do cérebro, altera comportamento, porque é uma droga depressora do sistema nervoso central. A classe dela é nessa área de depressora do sistema nervoso central. Muita gente fala assim, por que eu tomo álcool, fico feliz, fico depressora como? De fogo? O álcool tem fases. A fase inicial do efeito do álcool é o que as pessoas chamam de uma espécie de euforia, de uma espécie de liberar um pouco as angústias e ansiedades e sentem-se um pouco mais alegres. Mas a finalidade do álcool enquanto droga é deprimir o cérebro, porque as pessoas sentem talvez mais sonolência, algumas pessoas, quando exageram nesse uso, podem chegar a ter o que a gente chama de apagões, seja ela no trânsito principalmente, e causar os diversos malefícios que tem por aí. Até chegar num grau máximo do coma alcoólico, por exemplo. É uma questão séria, principalmente hoje em dia, que os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, têm um comportamento diferente do jovem, por exemplo, da nossa geração, onde as festas começam por volta de 11 da noite e terminam às 15 horas do dia seguinte, 4 horas da tarde do dia seguinte. Então a ingesta de álcool nesse período é muito grande e os jovens atualmente hoje têm preferido drogas, o álcool destilado, né, que tem uma maior concentração de unidades de álcool por dose. Só para você ter uma ideia, em média, uma cerveja tem 4,5% de unidades de álcool por dose, né? Vodka, uísque pode chegar a 30%, 40% dessa concentração de álcool, intoxicando mais o organismo e muitos casos assim de coma alcoólico e como é depressora do sistema nervoso central, podendo gerar parada cardiorrespiratória, problemas muito sérios na vida desses jovens. Os prontos-socorros aí estão cheios de casos assim, chegando em estados deploráveis, jovens, adolescentes e também adultos nesse nível, né? E eu acho legal você tocar nesse aspecto, porque você falou, né, que hoje culturalmente é diferente de algumas gerações atrás, em que hoje as festas começam pela manhã, pela tarde, atravessam o dia e vão até a tarde ou a noite do outro dia, né? E as pessoas ingerindo cada vez mais
bebidas, né, e com maior concentração de álcool, inclusive, como realmente é fato, basta ver né, o que os jovens estão bebendo, e também o que eu chamo de flagelo da moda das festas open bar, que o consumo é liberado mediante o pagamento de uma taxa alta. Né? E aí algumas pessoas fazem o raciocínio, ó, paguei, então vou beber até capotar, no sentido de que vou tirar vantagem ao máximo. Né? E aí estão franqueando, estão abrindo aí as portas para o alcoolismo, porque começa a ter um comportamento que vai ser desenvolvido um padrão e levando ao alcoolismo, não é isso? Um dos fatores, né? Eu acho que a gente tem que entender uma coisa séria, né, sobre isso, né? Porque o álcool, como é uma droga, em geral, diferente do crack, o crack, quando a pessoa utiliza, rapidamente ela pode se perceber dependente química e rapidamente os efeitos deletérios do álcool aparecem. Em geral, o álcool... Do álcool ou do crack? Você tá falando? O crack. O crack é muito rápido. Sim. O álcool leva muito tempo para os efeitos deletérios aparecerem. Portanto, dá-se a impressão de que é uma droga leve. Os efeitos prejudiciais demoram então... muito a aparecer se houver a questão da doença. Porque a gente tem que entender o seguinte, nem todo mundo que ingerir álcool vai se tornar dependente do álcool. Porque existem vários fatores, inclusive o fator genético, que é um fator predisponente à questão da doença. Mas o abuso, a exposição, é óbvio que é um outro fator muito importante. O século XVIII marca a industrialização do álcool. O álcool existe na sociedade humana há 5.000 anos antes de Cristo. Já existem relatos do álcool na sociedade humana. Biblicamente existem relatos de álcool na sociedade humana. Estudos antropológicos marcam várias sinais do manuseio do álcool. Agora, a gente percebe que do século XVIII para cá, a exposição a partir da industrialização do álcool se torna uma coisa absurda. O nosso país é um país campeão mundial de pontos de vendas de álcool por metro quadrado. O Dr. Ronaldo Laranjeira, que é talvez o principal pesquisador sobre dependência química no país, alerta já há alguns anos sobre essa política pública de não se interferir na exposição, venda e consumo do álcool. Então, é um fator a exposição, é um fator a ingesta do álcool de uma maneira abusiva. Mas nós temos que lembrar que tem outros, como a genética, como os aspectos neuroquímicos, que podem colocar a pessoa neste nível de patologia, dependência química do álcool, ou com outros critérios, que a gente pode falar de abuso do álcool, uso nocivo do álcool, até chegar na dependência química. E se são muitos os fatores, inclusive a partir de uma base genética, por exemplo, é óbvio que dentro de uma sociedade em que há uma cultura do culto ao álcool, favorece a explosão, né, das questões, porque às vezes a base genética está lá, mas se não tivesse exposição, permanecia lá sem provocar problema. Mas numa sociedade que cultua o álcool, inclusive por mais metro quadrado que qualquer outro lugar no mundo, então acaba fazendo que seja uma sociedade muito predisposta mesmo a ter o disparo do gatilho genético, né? E a gente vê os prontos-socorros lotados, né? Mas eu gostaria de deixar essa pergunta aqui para quem estiver nos assistindo pensar a respeito. O álcool já foi ou tem sido um problema na sua vida ou na vida de alguém que você ama? Às vezes o álcool é um problema, né? Na vida de uma pessoa ou na vida de uma pessoa que a gente ama, que você ama. Às vezes é um problema no contexto de uma família, dentro de uma empresa, enfim. O álcool, ele, apesar de ser um elemento que faz parte da história da humanidade, como Wesley, que é psicólogo clínico, que trabalha com a questão da dependência química, colocou, a industrialização do álcool, a partir do século XVIII para cá, é que eu acho que realmente causou um grande problema. Porque com a industrialização houve uma facilitação do acesso, né? Houve uma banalização e uma naturalização do acesso, né? Houve até uma forçação de barra em relação ao acesso, porque vira uma mercadoria e o sistema capitalista precisa vender e força as pessoas a comprarem, até adolescentes a comprarem álcool, o que não acontecia de forma generalizada em outras culturas pré-capitalistas. Mas Wesley, quando na sua visão, que o álcool passa a ser um problema e a pessoa pode se falar, não, eu sou alcoólatra?
Primeiro, assim, que a gente tem que deixar claro que o alcoolismo é uma doença. Sendo uma doença, é importante o diagnóstico. E o diagnóstico, neste caso, é sempre feito por profissionais da área de psicologia, ou de medicina, ou da área de saúde em geral, que pode ter essa capacidade de avaliar por testes diagnósticos, avaliação clínica, se tem os critérios diagnósticos. Eu gosto muito de pensar na ideia assim, de uma régua, como se fosse de 0 até 100. Né? Quem está livre de se tornar dependente químico, seja do álcool ou de qualquer outra droga? Aqueles que não usam algum tipo de substância de abuso, como essas. Está livre. A partir do momento onde a pessoa começa a experimentação, já aumenta a probabilidade da pessoa se tornar dependente de álcool ou de outra droga. No caso específico do álcool, que a gente está tratando hoje, eu acredito que é uma droga que ela merece muita atenção pela cultura, por nós vivermos em qualquer festa de aniversário, qualquer coisa que a gente vai se participar, a gente encontra, dentre as opções, o uso do álcool. A partir do momento onde começam a ter prejuízos na vida da pessoa, do tipo mal-estar físico, vômitos depois de ter ingerido bastante álcool, acidentes, discussões sociais, familiares, aumento de violência, etc. Incapacidade de realizar uma responsabilidade, de cumprir uma responsabilidade. Perdeu a aula, perdeu o serviço. Não buscou o filho na escola. Isso aí começa a gente chamar de problemas em relação ao uso do álcool. Só que para falar em dependência química, nós temos que lembrar de alguns fatores. Que aí, é óbvio, eu vou passar só rapidamente aqui, para as pessoas que estão em casa poder pensar a respeito, se existem esses sinais presentes aí no seio da família, ou consigo, ou com outra pessoa que a gente conhece. Então, começa pela questão da tolerância, né? Em geral, a pessoa antes bebia 1 ou 2 copos de determinada bebida e já sentia os efeitos daquela bebida. Depois de um certo tempo, a pessoa precisa beber muito mais quantidades daquela bebida, seja copos, por exemplo, para ter o mesmo efeito. Isso chama-se tolerância, é um critério diagnóstico. E não, eu sou ótimo para beber, posso beber uma caixa de cerveja. Pode ser um problema, porque se você consegue beber uma caixa de cerveja, é porque você está tolerante ao álcool, e isso é um sinal de diagnóstico. Tem a questão da saliência do uso. A pessoa, de repente, começa a envolver o álcool em todas as situações da pessoa, né? Seja, eu vou jogar bola, eu tenho que beber, eu vou para uma festa, eu vou almoçar, jantar, antes de trabalhar eu tenho que beber, depois do trabalho, e aí a saliência do uso é onde esse uso vai aparecendo. Cada vez mais é frequente na vida da pessoa. Ela ia ao cinema, mas agora ela não vai ao cinema mais porque ela prefere sempre para o bar. Ela ia à festinha de aniversário de criança, mas ela não vai mais à festinha de aniversário de criança porque só vai para o bar. Então, estreitamento de repertório também é outro ponto. E, evidentemente, a gente guarda para a síndrome da abstinência, que é talvez o maior marcador de algo que é só um problema de uso de álcool para uma doença, que depois da ingestão de álcool, no dia seguinte começa a sentir a síndrome da abstinência. Tremores, irritabilidade, dores de cabeça, diarreia, vômitos, instabilidade emocional, insônia e por aí vai. Que isso pela falta da substância. Aí, quando a pessoa bebe de novo, isso aqui tudo cessa. Aí a pessoa tem como se fosse um alívio desses sintomas da síndrome da abstinência porque ingeriu álcool de novo. E depois acontece novamente. Então isso chama-se síndrome da abstinência, que é um fator decisivo para a dependência química do álcool. E aí nós temos, dentre outros fatores, evidentemente, essa percepção da vontade do uso constantemente, a compulsão, ou seja, eu não consigo parar de beber, eu começo falando, não, vou beber só 2 latas de cerveja,
mas aí eu bebo uma caixa, 2 caixas, 3 caixas. Acredite, né? Tem pacientes que chegam ao consultório relatando o uso diário de 36 latas de cerveja. Você pegar o volume disso em termos de álcool é uma intoxicação muito grave e aposto, como nós conversamos, que não começou nesse número, né? Então, esses sinais, dentre outros, tem um mínimo de critérios diagnósticos de 4 e chegando até os 8 critérios, eu não vou falar todos aqui, mas que tem que ser feito pelo profissional da área de saúde, né? O psicólogo é um deles, que pode avaliar, diagnosticar. Lembrando, uma vez dependente químico do álcool, é uma doença incurável, progressiva e fatal. Incurável, progressiva e fatal, porque não tem cura. Tem tratamento, tem recuperação, tem alguma forma de lidar com isso de uma maneira saudável. Progressiva, se não tratada, vai evoluindo para casos graves, de dependência química grave. E fatal, porque os índices de morte em decorrência do uso de álcool por acidentes ou doenças relacionadas é muito grande. Além disso tudo, ainda um problema a nível afetivo para a família e um problema a nível de saúde pública para a sociedade de uma maneira geral. Mas eu acho muito importante também a gente trabalhar a questão, ok, a pessoa está te ouvindo, percebeu, não, está sendo um problema para mim, então, o álcool, né? Ainda mais entre as mulheres, porque no século, esses últimos anos, a indústria descobriu as mulheres como um potencial, né? Então as mulheres têm bebido, têm sido convidadas, induzidas, incentivadas, né? Cria também uma cultura de que liberdade feminina tem a ver com a liberdade de se escolher o que fazer, beber, enfim. Tem toda uma ideologia em torno disso, causando problemas para as pessoas. Mas diagnosticou, tá? Eu acho que eu estou com esse problema. O que fazer? Nós vamos falar sobre isso agora. Tratamento. Né? Eu acho que isso é muito importante. Porque se é uma doença, a gente não pode falar, é porque é vagabundo, é sem vergonha, não tem vergonha na cara. Cria vergonha, rapaz. Não é bem assim. Quando a gente fala de doença, a gente tem que deixar um pouco a moral de lado e perceber que este indivíduo agora, ele sofre com sinais e sintomas. Se é uma doença, precisa de tratamento. Ou, o que eu digo, né, e sou partidário dessa convicção, de que não existe um tratamento melhor do que o outro. Existe um tratamento adequado para aquela pessoa, para aquele tipo de paciente. E, às vezes, né, um profissional da área de saúde pode gerenciar isso. O que este indivíduo vai precisar como ferramentas para lidar com a doença uma vez diagnosticada. Porque nós também não podemos, só porque o álcool e o uso do álcool está muito comum, intitular uma pessoa de alcoolista sem esse devido diagnóstico. Sim. É óbvio que é uma mazela social. São drogas dispersadas na sociedade que depois, como você disse, tem um preço muito alto, sobretudo no sistema público de saúde. Mas voltando à questão do tratamento, uma vez diagnosticado, que é o primeiro passo, existem várias opções de tratamento. Né? Eu digo que o principal é a pessoa reconhecer e admitir a doença. Que lá nos Alcoólicos Anônimos, né, que é uma entidade que presta um relevante serviço à sociedade gratuitamente, o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos é: sou impotente diante do álcool. Que é reconhecer que eu não consigo dominar o álcool. Portanto, é um reconhecimento da doença. E aí tem outros passos que certamente aquelas pessoas interessadas poderiam buscar os grupos que sobretudo estão saudáveis, trabalhando para a recuperação. A recuperação, em qualquer tratamento, envolve a busca pela abstinência total. Tem muitas políticas de redução de danos, como às vezes a gente observa na mídia nacional ou internacional. Mas só que uma vez que a dependência química é uma doença incurável, não tem uma medida, não, você vai tomar só uma cerveja. Porque a própria compulsão é um sinal e sintoma. Então a busca de um tratamento com base científica sobre o alcoolismo deve ser a busca da abstinência total
da substância. Zerar o consumo. Zerar o consumo. Para isso tem técnicas, para isso tem estratégias, para isso tem que se trabalhar esse mal-estar da síndrome da abstinência. Passa até pela redução de danos, mas o objetivo pode até passar pela redução de danos com o objetivo final da abstinência total. Mas não tem jeito, doutor. Eu posso continuar bebendo só os finais de semana? Você está diagnosticado como alcoolista, então isso não é possível. Porque se você beber no final de semana, você pode até controlar isso por um tempo, mas dali a pouco você vai voltar para o padrão de uso da própria doença. E aí os sinais da dependência, da síndrome da abstinência? Podem ser mediados ou não com algum tipo de medicamento para reduzir a compulsão, para melhorar os efeitos deletérios da síndrome da abstinência. E na medida em que a pessoa for ganhando a abstinência total, o terapeuta ou o tratamento que se visa a recuperação vai dando a ele estratégias de adaptar sem o uso do álcool, ou seja, vai ter que prevenir recaídas, vai ter que ajudar a pessoa a se reinserir-se socialmente fora dos ambientes ou das situações de uso do álcool rotineiras. Eu me lembro de um paciente muito simples que eu atendia na época da formação, que ele gostava muito de sinuca, né? De jogo que normalmente acontece em bar. Mas aí ele quis parar de beber, mas quis continuar indo ao bar. E aí uma das estratégias era mostrar a ele que ele pode aprender a fazer outras coisas que não ir ao bar para se divertir. Porque se ele continuar indo lá sem estar recuperado, ou em recuperação mais sólida, é muito mais fácil da recaída e, portanto, o uso do álcool. E às vezes não é só o dependente, mas a família, os amigos entenderem que tem um papel importante. Sim. Porque às vezes a pessoa está na luta, né? Tá em abstinência, está lutando, mas os amigos via WhatsApp, e aí, vamos beber todos esse final de semana. Eu sei que os amigos não têm culpa, mas têm culpa. A sociedade é corresponsável pelos seus membros. E assim a família, enfim. Né? Não há tratamento para dependência do álcool sem envolver orientação familiar. Porque muitas vezes a família é codependente do indivíduo que adoeceu. E muitas vezes, quando a pessoa começa a se tratar, aparecem os problemas que antes a pessoa era o alvo, né? Era o bode expiatório. Tudo era por causa do alcoolista. Mas quando ele começa a se tratar, vem aparecendo os problemas da mulher, da filha, do filho. E aí esses problemas também precisam ser gerenciados, senão é quase que um motivo para voltar a beber. E também, uma vez que a família entendeu que é uma doença, ajudar o paciente a buscar um novo estilo de vida. Uma prevenção de recaída, uma manutenção da sua recuperação. E isso envolve tratamento psicoterápico, médico farmacológico, orientação familiar, se necessário for para determinados casos, uma internação voluntária para desintoxicação, ou, se dependente a pessoa for vamos dizer assim, que tem uma relação talvez melhor com ambientes de fazenda, dar um tempo em uma clínica ou em uma comunidade terapêutica. Tudo isso é possível com o objetivo do tratamento da recuperação. Dito isso, e nós estamos encerrando a discussão, Wesley, uma colocação, eu quero saber a sua opinião. E antes disso tudo acontecer, a prevenção. Né? A gente tem um minutinho, como é que é a sua ideia? O que você diria? Como trabalhar essa questão da prevenção? É um desafio enorme, né? A prevenção, porque não tem jeito, principalmente em relação ao álcool, falar assim, vamos abolir o álcool. Não vamos abolir o álcool porque o álcool está na nossa sociedade instaurado. Nós temos que entender... E há quem faça uso sem problemas. Então. Tem que entender, o Dr. Ronaldo Laranjeira, vou usar uma fala dele. Nós temos que dar uma oportunidade da família educar os seus filhos, entes queridos, sobre o álcool e não a mídia que envolve o álcool e a indústria do álcool. Dar a opção de fazer isso de uma maneira segura e saudável, ou menos prejudicial, ao invés de deixar correr solto como se fosse uma coisa sem nenhum problema. Porque, de fato, de cada
10 pessoas que usam álcool, 1 a 3 dessas 10 pessoas podem adoecer da dependência química do álcool. E quanto maior for a exposição libertária e libertina, né, das pessoas ao consumo de álcool, essa tendência vai ser sempre crescente, né? Wesley, eu agradeço a sua participação, tenho certeza que nós contribuímos, né, com a discussão. E a educação, disso que a gente está falando, né? Educar, conscientizar, trazer o assunto à tona. Sinta-se convidado a voltar sempre para discutir esses assuntos tão importantes para a gente falar mais sobre isso. Eu agradeço. Deixa um telefone de contato, um e-mail, um Facebook, quem quiser te achar. Tá. Estou à disposição, né, se as pessoas tiverem dúvidas, ou às vezes a gente não falou de algum tema ou de alguma parte. Os telefones são 3214-2521, 3237-2525, da Clínica Sonora, que eu faço parte. E o e-mail é Wesley, com 2 L's e Y no final, Nazaré, com TH no final, @gmail.com. E eu estou à disposição. Agradeço a oportunidade, Leonardo. Quero aproveitar para parabenizar mais uma vez o programa, Fale Mais Sobre Isso, e essa iniciativa que é tentar levar um pouco dessa discussão que a gente faz cotidianamente em consultório, no meio de profissionais, mas que as pessoas e população merecem ouvir mais e pensar mais a respeito. Legal, muito obrigado, Wesley. Obrigado. Prevenção. O programa é justamente para isso, ajudar as pessoas a pensarem a respeito, porque quanto mais nós pensarmos sobre, estamos nos prevenindo em relação a essas furadas da vida, né? Agradeço a sua participação, gostou do programa? Compartilhe no canaldagente.com.br, no portal falemaisobreisso.com.br e venha conhecer o Center Dr. Manuel Crozara, onde o programa é gravado e você pode encontrar psiquiatra, psicólogos, médico dermatologista, geriatra, médico do esporte. Aqui você vai ser muito bem tratado. Até a semana que vem, mais um Fale Mais Sobre Isso.